A Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou hoje um convite para que o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, explique a visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, às instalações da Operação Acolhida em Roraima, na fronteira entre o Brasil e a Venezuela. A audiência acontecerá na próxima quinta-feira, dia 24. Segundo alguns senadores, Ernesto Araújo afrontou a Constituição Federal ao ceder o território para um agente dos Estados Unidos ameaçar um país amigo, em referência à Venezuela. O ditador venezuelano é um dos principais focos de ataque da campanha de Donald Trump, que defende e aplica sanções contra o regime. Como retaliação, senadores do centro e da oposição chegaram a cogitar, inclusive, o adiamento das sabatinas com os mais de 30 embaixadores indicados pelo governo brasileiro. O movimento, no entanto, acabou sendo dissuadido pelo presidente da comissão no Senado, Nelsinho Trade, que é aliado de Jair Bolsonaro. No final de semana, 6 ex-chanceleres brasileiros assinaram uma nota de apoio ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, em que igualmente repudiam a visita de Pompeo às instalações da Operação Acolhida em Roraima. Abro aspas. Condenamos a utilização espúria do solo nacional por um país estrangeiro como plataforma de provocação e hostilização a uma nação vizinha, afirmam os ex-chanceleres na nota. Para eles, Rodrigo Maia foi intérprete dos sentimentos do povo brasileiro. A nota de apoio a Maia é assinada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi chanceler no governo de Itamar Franco entre outubro de 1992 e maio de 1993, e pelos ex-chanceleres Francisco Rezec, do governo Collor, Celso Laffer, dos governos Collor e FHC, Celso Amorim, dos governos Itamar Franco e Lula, José Serra e Aloísio Nunes Ferreira, do governo Temer. Endossam ainda o documento o ex-ministro da Fazenda, Rubens Recupero, que é diplomata e foi embaixador em Washington, e Hussein Khalut, ex-secretário de Assuntos Estratégicos no governo de Michel Temer. Esse é então o nosso primeiro assunto do programa de hoje. Começo com você, Zé Maria. Explique pra gente então como deve ser, qual que é a expectativa em Brasília para essa audiência aí no Senado. Tuas impressões aí sobre essa passagem do Mike Pompeo pelo Brasil, Zé. Pois é, foi um acordo aqui que fizeram a ida do Ernesto Araújo ao Senado Federal. Por causa que engrossou, eu inicialmente achava que era porque o Mike Pompeo não visitou os presidentes da Câmara, não visitou os líderes políticos, né? E foi direto lá à região de Roraima, onde entram os venezuelanos para o Brasil. Eu conversei com deputados que apoiaram o líder, e o líder, por sua vez, fez reclamações aí aos presidentes da Câmara e Senado Federal. Olha, Vitor, a base desta reclamação é o artigo 4º da Constituição. Eu vou até ler aqui para facilitar um pouco o entendimento qual é o argumento. O artigo 4º da Constituição diz o seguinte: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Aí vem o inciso 3º, autodeterminação dos povos, o 4º, não intervenção, e o 10º, concessão de asilo político, né? E defesa da paz, que é o 6º. Mas também esse mesmo artigo 4º tem, por exemplo, que a prevalência dos direitos humanos. Na Venezuela não há prevalência dos direitos humanos. A independência nacional é a parte aqui que cabe ao Brasil. E a solução pacífica dos conflitos, que é a parte aqui do inciso 7º, que é mais usado. A história é a seguinte: há um prurido ali entre os líderes, inclusive alguns que apoiam o presidente Jair Bolsonaro, exatamente sobre a ida diretamente do secretário norte-americano para a situação lá da fronteira. E não foi só no Brasil que o Mike Pompeo esteve. Ele esteve em outros países que fazem, né, a fronteira com a Venezuela. E isso está sendo interpretado, o que em linguagem militar seria a inquietação, ou seja, insinuação ou a possibilidade de intervenção pela força. É bom lembrar que aqui os ministros do Exército e da Defesa já disseram que são contra o uso de força. O Brasil é contra o uso de força. E houve ali uma fala, e depois a embaixada norte-americana acabou dizendo aqui que ele foi mal interpretado por um profissional que fez a tradução, inclusive, né, quando ele insinua ali a possibilidade do uso de força na Venezuela.
O certo é o seguinte, esse regime esquisito, ditatorial aqui, incomoda a todos mesmo. Mas uma ação armada, uma ação de força para derrubar o regime, aí é outra conversa, é outra fala, porque existem dificuldades práticas, né? Isso pode, inclusive, abrir aqui um vulcão na região, e isso ficaria muito mais complicado do que está hoje. Agora, sobre a participação do secretário norte-americano, isso é tranquilo, e foi inclusive com autorização do Brasil e com o chanceler brasileiro à região. Lá ele conheceu a acolhida, né, que é uma operação do governo brasileiro para não deixar o povo venezuelano sofrido, fugido, né, que foge da miséria lá, fique só em Roraima e que seja recebido por todo o país, como diz a Constituição, no artigo 4º, o inciso que fala de asilo político. O que isso tem a ver no Senado Federal? Aí os senadores, Vitor, fizeram a maior confusão e disseram o seguinte, que não votariam as indicações do governo brasileiro para representações no exterior, diplomacia. E são 10 indicações, inclusive nos Estados Unidos. E aí fecharam um acordo seguinte, de se votar hoje as indicações e o chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, vai explicar o que aconteceu, o que foi a visita na quinta-feira no Senado Federal. Isso aí foi tipo o cachimbo da paz. Diga aí, Fiuza. Chega a ser cômico se não fosse um assunto tão grave, né? A gente tem a Venezuela diante do reconhecimento agora, com uma década de atraso, mais ou menos, das Nações Unidas, da ONU, de que aquele regime lá perpetra crimes contra a humanidade. Isso acabou de ser reconhecido pela ONU. E esses supostos democratas brasileiros, preocupados aí com soberania, com o Estado de Direito, com legalidade, a ênfase deles não está voltada para o derramamento de sangue, para a destruição institucional, né? Ou seja, para as pernas da democracia quebradas pelo chavismo. Eles estão preocupadíssimos no teatro deles, a gente não vai cansar a beleza do nosso espectador, do nosso ouvinte, né? Esse teatro de democracia, que é aquele mesmo truque de fingir, né, que o Trump e o Bolsonaro são a reencarnação do nazifascismo, né? Essa conversa para boi dormir, que pouca gente continua acompanhando, só os que estão aí agarrados nessa politicagem. Então, senhor Rodrigo Maia, senhor Fernando Henrique Cardoso, senhor Rubens Recupero, Celso Laffer, né? Todos eles, quer dizer, acho que principalmente Rodrigo Maia, representando hoje um poder da República, mostrando a total desconexão com a realidade. Só que eles acham que as pessoas não estão vendo, eles acham que a retórica, como já foi um dia, se basta, né? Eles acham que você solta uma frase, né? Essa nota do Rodrigo Maia é uma coisa assim, chega a ser, ele fala em afronta, né? A nota dele é uma afronta ao povo massacrado da Venezuela. Você vai explicar para um cidadão venezuelano que teve a sua vida devastada por um regime vizinho ao Brasil, né? Um país importantíssimo, que contribuiu durante o petismo para esse massacre, com dinheiro roubado do contribuinte brasileiro, dando lá para a ditadura ceifar vidas, né? Pergunta para um venezuelano, hoje talvez desterrado, né? E todos os que foram massacrados, fisicamente massacrados, pelo regime do Hugo Chávez e do Nicolás Maduro, pergunta o que eles acham dessa nota do Rodrigo Maia e desse apoio, dessa fanfarra do Senado Federal. O Senado fazendo esse teatro, vai fazer o lockdown lá da pauta. Vocês já não estão trabalhando, vocês já ficam aí de longe, tentando reeleger o Alcolumbre, fazendo vista grossa para o STF. Vocês vão travar o quê? Vocês não votam. Agora fazer um lockdown para fazer uma pantomima política, né?
e mostrando a sua total insensibilidade com o sofrimento do povo venezuelano. A presença e a declaração do secretário de Estado Mike Pompeo tem a ver com um único fato, Vitor, que é o seguinte: a Venezuela, sob o chavismo, virou uma base para o crime, virou uma base para o terror, virou uma base para o tráfico e para todas as formas de atentado à democracia e aos direitos humanos e aos direitos de soberania. E é muito bom e muito saudável que países como Estados Unidos e Brasil não tolerem, rejeitem esse tipo de regime, não reconheçam e estejam unidos para combatê-lo. Esse é o verdadeiro combate em favor da democracia, o resto é pirraça. Você, Ana? Vitor, eu tive a oportunidade de assistir o secretário Mike Pompeo em fevereiro desse ano, no CPEC em Washington, onde ele discursou juntamente com Trump. E o secretário Mike Pompeo ele foi muito categórico em relação ao combate a essas ditaduras e esses regimes pelo mundo que violam gravemente os direitos humanos. E eu vou puxar aqui uma frase aí que o Fiuza disse em relação pergunte a qualquer venezuelano, né, o que ele acha de uma preocupação de um secretário de Estado da maior potência do mundo, essa preocupação com eles, ou se eles preferem a anuência dos antigos governos brasileiros, dos governos petistas, a anuência a regimes mortais como o que nós vemos até hoje na Venezuela. E outra coisa, Vitor, nós queremos ser amigos de quem? Nós queremos ter boas relações com grandes potências, potências livres e prósperas, e que regem, né, esse batalhão mundial aí em defesa inviolável da liberdade, ou nós queremos ser amigos de Cuba, de ditadores africanos? O que falta muito para o político do fascismo imaginário aqui no Brasil, eu acho que é separar o presidente americano Trump do Twitter do político, né, do presidente, que hoje você vê que alguns tweets mal criados, eles não refletem as políticas internacionais. Hoje indicado aí ao Prêmio Nobel da Paz, a gente vê acordos que progrediram entre as duas Coreias, acordos complicadíssimos, né, de serem engatilhados ao longo da história, e foram engatilhados. Agora, recentemente, um belíssimo acordo entre Israel e os Emirados Árabes e Bahrein. Então, e tem uma outra coisa também, Vitor, o ministro Araújo, ele é o chefe do governo ali, ou é o Rodrigo Maia? Eu não me lembro. É o Rodrigo Maia que é o chefe das relações exteriores. E uma coisa que irrita muito também, Vitor, são essas cartinhas em nome do povo brasileiro. E meu nome não é. Eu não elegi Fernando Henrique para falar em meu nome, ou essas pessoas aí que acham que estão falando em meu nome, ou no nome dos brasileiros que elegeram o Jair Bolsonaro e que tivemos ali nessa reunião e nessa situação o ministro Araújo conduzindo brilhantemente uma preocupação séria que nós temos que ter não apenas com as nossas fronteiras, mas também com regimes como o que nós temos visto na Venezuela, que tem trazido nada mais do que fome e morte.